Muito bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 9. E quero lhes assegurar que estaremos falando sobre mundo espiritual, sobre verdades espirituais. João, capítulo 9, versículo de número 1, vai nos falar a respeito da cura de um cego de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Louvado seja Deus. O restante do texto bíblico nos fala que Jesus foi até esse moço cego, cuspiu no chão, com a saliva ele fez o barro, passou nos olhos do cego e mandou que ele fosse até o poço de Siloé e lavasse. E assim ele foi pela fé e voltou enxergando. Louvado seja Deus. E qual é a verdade espiritual que traz esse texto? Na pergunta que os discípulos fizeram a um homem que nasceu cego de nascença, havia uma crença que as pessoas que vinham a esse mundo com deficiência física, com algum problema, com algum transtorno, ele veio para poder pagar consequência de pecados cometidos pelos seus pais, ou quando não, cometido por ele mesmo, na crença de vidas passadas, como se ele estivesse aqui cumprindo agora com o sofrimento algo que ele fez de muito ruim em outras vidas. Muitas pessoas creem desta forma. Muitas pessoas advogam essa tese e têm isso como a mais profunda convicção para o pagamento do sofrimento. São pessoas que vêm a esse mundo para que pague o que fizeram na vida passada, ou quando não, aquilo que seus pais fizeram, elas estão pagando. Será que essa crença é verdadeira? Será que vale a pena continuar acreditando nisso? Hoje existe um termo que é bem conhecido como maldição hereditária. Aconteceu isso com os bisavós, aconteceu isso com os avós, aconteceu isso com os pais, agora está acontecendo isso no presente, com este ou com aquela. É como se alguma coisa viesse ao longo da família, da herança da família, sendo distribuído de uma forma maldita. Isso é verdadeiro? Nós estamos pagando hoje por aquilo que nossos bisavós fizeram lá atrás? Existe lógica nisso? Algumas pessoas chegam até a dizer: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Ao fazer essa pergunta, o que eu fiz de tão ruim? O que eu pratiquei de tão ruim para merecer algo de tamanho sofrimento? Olha, o que deve ficar absolutamente claro, que colocar a culpa de uma tragédia, de uma suposta tragédia, no passado, em alguém do passado, não vai resolver o problema do presente. Foi dessa forma que Jesus está trabalhando com seus discípulos aqui essa questão. E Jesus é a fonte confiável
para que nós possamos resolver de uma vez por todas esse problema de ordem espiritual. Para Jesus, não existe maldição hereditária. Para Jesus, aquilo que os nossos avós fizeram, eles vão pagar diante de Deus ou já estão pagando. Aquilo que os nossos pais fizeram, eles vão pagar diante de Deus ou já estão pagando. E para Jesus, aquilo que nós estamos fazendo, nós vamos pagar diante de Deus ou já estamos pagando. Então, nós não vamos perpetuar isso para frente e nem de trás nós vamos trazer esta chamada maldição. Ninguém tem culpa pelo fato de alguém estar pagando algo no presente momento. Agora, nós precisamos analisar essa questão com muito carinho, porque já ficou claro que maldição de pais não tem nada a ver com filhos. Ninguém está aqui nesse mundo trazendo herança de uma outra vida, até mesmo porque nós só vivemos uma vez. A própria palavra de Deus nos diz, no livro de Hebreus, no capítulo de número 9, verso de número 28, 29 e também o 30, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então não tem uma segunda vinda, nem uma terceira vinda, nem uma outra vida, é apenas uma única vida segundo Deus. Aquilo que a gente faz aqui, a gente paga aqui. E aquilo que nós não pagamos aqui, nós vamos ter que comparecer um dia diante do tribunal de Cristo para resolver esta pendência com o Senhor. Mas maldição hereditária, de forma nenhuma. Jesus disse para os discípulos, de uma forma muito clara, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Uma coisa eu e você precisamos também levar em consideração. Existe algo chamado poder da decisão e escolhas, que Deus nos dá, temos livre-arbítrio. Agora, isto sim pode trazer consequências. Consequências não é realmente, literalmente, maldição hereditária. Consequência é lei da semeadura e colheita. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Então veja bem, se desde cedo eu começo a brincar com álcool, eu começo a brincar com drogas, eu começo a brincar com pornografia, são sementes que eu estou lançando e plantando agora, que lá na frente eu vou colher, e não vou colher coisas boas. Quantos alcoólatras inveterados estão aí sendo abandonados pela família, já não tem mais emprego, já não tem mais dignidade, já não tem mais um nome para zelar, já se sente praticamente um traste humano indigno. Isso não tem nada a ver com maldição. Mesmo que o pai passou por essa experiência, mas equivale dizer que foi algo que o pai plantou. E foi a mesma semente que foi plantada. Mas teve a oportunidade de não plantar. Essa é a questão. O que deve ficar claro é que nesse caso específico, quando se faz uma má escolha ou quando se toma uma decisão errada, nós incorremos no risco de colhermos frutos dessa decisão. E isso não tem nada a ver com maldição, a não ser exatamente o resultado da colheita daquilo que nós plantamos. Alguém lá atrás já falou no ditado, quem planta vento, colhe tempestade. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então Jesus, virando para os seus discípulos, disse, olha, ele não pecou, seus pais não pecaram, mas o que está acontecendo aqui é para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Então veja bem, mesmo aquelas pessoas que estão passando por aquela situação de, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, por que eu estou nessa e naquela situação? Jesus acaba de dizer que assim é uma oportunidade que Deus tem para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. Aquele cego de nascença só foi a Jesus, provavelmente porque ele era cego. Quantas pessoas no tempo de Jesus que enxergavam e passavam de largo
nunca se aproximou, nunca chegou. Existe uma máxima que diz que nós vamos a Jesus ou pelo amor ou pela dor. E muitas pessoas têm excelentes oportunidades de ir a Jesus pelo amor, mas elas abrem mão dessa oportunidade maravilhosa. E muitas vezes vão a Cristo pela dor, na condição de cego espiritual. Mas não importa, seja pelo amor ou seja pela dor, o importante é irmos a Jesus. E a Bíblia nos fala que Jesus, então, depois de esclarecer a dúvida que os discípulos tinham a esse respeito, depois de Jesus nos esclarecer, aí Jesus dá o toque final a essa história. Jesus traz um milagre na vida daquele cego. Jesus traz a cura na vida dele. Jesus traz a vitória na vida dele. Então, pode ser também que você só está nessa situação para que você se aproxime de Deus, para que você possa se humilhar, para que você possa clamar a Jesus, a Deus, e Deus também lhe deu oportunidade de ser tocado por Jesus, e pela fé você ir no poço de Siloé, e pela fé você lavar os seus olhos, e pela fé você voltar enxergando. Ou seja, ficar livre daquilo que hoje leva você a fazer aquela interrogação. O que de tanto mal eu fiz para merecer isso? Você não fez, se não plantou nenhuma semente ruim, você não fez absolutamente nada. O que está acontecendo na sua vida é uma oportunidade para você se aproximar mais de Deus, para que você veja a glória de Deus se manifestando na sua vida. E isso é espiritual. Aqueles que creem verão a glória de Deus. Quem sabe hoje é o dia de Deus também tocar na sua vida, de Deus tocar no seu ser, de Deus tocar na sua alma, de Deus tocar no seu espírito, para que você também veja a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, que você esteja esclarecido nesse sentido. Jesus veio a este mundo para estreitar o relacionamento com você. E Ele não quer que você parta desse mundo com um relacionamento distante dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele tudo fará. Deus te abençoe. Deus proverá.